Olá, eu sou Nazira Scaffi, médico homeopata. Estou aqui para contribuir um pouco com quem se interessa em aprender como se proteger, como aumentar a imunidade nesses tempos de coronavírus e nesse período em que nós estamos entrando no outono e logo em seguida no inverno, onde abundam as viroses, onde a gente vai ter mais possibilidade de contraí-las, e nesse momento de epidemia a gente está meio assustado com isso, não é verdade? Então, a primeira orientação para se defender do coronavírus é seguir as orientações que já estão sendo veiculadas pelos gestores em saúde. A primeira delas é evitar aglomerações, é ficar em casa, evitar sair de casa. Por quê? Porque a disseminação do vírus aumenta muito com o contato interpessoal. Maior número de casos e maior número de mortes ocorrem em consequência disso. Portanto, faça a sua parte, evite sair de casa. A segunda orientação é a higiene das mãos, higiene no trato para evitar tocar o seu próprio rosto, lavar as mãos a todo momento, ao fazer cada coisa, ao cuidar de doentes, ao cuidar de pessoas idosas, ao lidar com as suas crianças, certo? Isso ajuda a reduzir o número de bactérias e de vírus. Por quê? Porque o vírus esse vírus coronavírus, ele não se é transmitido respiratoriamente ou na conversa com as pessoas ou pelas gotículas que saem da nossa boca. Ele fica nas superfícies que nós tocamos. Então, lavar as mãos, limpar as superfícies, pode ser com sabão mesmo, pode ser com detergente, já limpa a área e já lhe ajuda a se prevenir e evitar disseminar para outras pessoas. Muitos de nós podemos estar com o vírus sem ainda ter desenvolvido a doença. Então, vamos cuidar disso. O terceiro ponto muito importante é evitar a automedicação. A automedicação, com base nos antitérmicos, anti-inflamatórios, analgésicos, ela é um tanto prejudicial. Só o seu médico pode saber como prescrever e quando prescrever. Nós costumamos abusar, às vezes, da automedicação. E a febre é um mecanismo muito importante para barrar a evolução do vírus no nosso organismo. É a febre que estimula a mobilização das células de defesa em todas as partes que o vírus afetar. A febre vai estimular depois a fagocitose desses vírus e a sua eliminação do organismo. E todo o sistema corporal vai estar organizado como numa orquestra para livrar você dos resultados, dos machucados que o vírus vai causar no seu organismo. Então, quanto mais você usar antitérmicos, analgésicos e anti-inflamatórios, mais grave pode se tornar o seu caso. O que também pode dificultar a identificação do seu real estado de saúde, quando você precisar procurar um médico. Então, evite ao máximo a automedicação. Para você poder se defender, então, e o que fazer, né, se você tiver sintomas de gripe, como espirros, aquela dorzinha no corpo, uma sensação de cansaço, pois a gente está agora numa enxurrada de informações estressantes. Isso deprime a nossa imunidade e faz a gente ter a sensação que vai ter gripe ou pode contrair uma gripe mesmo. Então, o que fazer caso você tenha sinais de gripe, coriza, espirros, tosse e como evitar que ela avance, que ela se desenvolva? Uma primeira orientação é: faça banho alternado. O banho alternado é um procedimento extremamente simples que você pode fazer em casa mesmo a qualquer momento. Ele é feito no chuveiro, onde você toma banhos quentes e frios alternadamente. Então, você entra no chuveiro e faz o primeiro minuto quente. 1 minuto quente, 1 minuto frio, 1 minuto quente, 1 minuto frio, 1 minuto quente, 1 minuto frio, e assim vai até completar 10 minutos. Esse banho funciona estimulando o seu sistema nervoso autônomo e estimulando a migração de células de defesa
para a sua pele, para as suas vias aéreas, para os seus intestinos, fazendo com que as portas de entradas do vírus consigam, ou das bactérias, consigam ter uma maior quantidade de células de defesa. O banho alternado também estimula a produção de secreções, quando você faz a parte quente, que vem com anticorpos. Os anticorpos vão fazer a segunda defesa do nosso corpo. A primeira defesa foi a fagocitose, que é a retirada dos vírus do nosso organismo, a imobilização dos vírus, né, a limpeza deles do organismo. Os anticorpos neutralizam o vírus e fazem com que as bactérias, os leucócitos, fazem com que os leucócitos, as nossas células de defesa, possam então fagocitá-los. Banho alternado é muito importante. Ele, inclusive, pode reduzir ou abortar uma gripe inicial. Aquela indisposição, aquela sensação de cansaço e mesmo a febre diminuem fazendo o banho alternado. Não deixe de fazê-lo. Uma outra orientação, caso você esteja com febre, né? Então, você pode fazer um escaldapés. Escaldapés é aquele procedimento tão simples que as nossas avós faziam, que consiste em você colocar os pés na água quente, enrolado num cobertor, durante 20 minutos. Esse banho contribui para fazer uma febre também complementar que vai ajudar na mobilização das células de defesa. Como que você faz? Você põe um tanto de água fria num balde e com uma chaleira de água quente vai acrescentando a água, coloca os pés dentro do balde e vai acrescentando a água até que a temperatura fique suportável. Depois de um tempo, à medida que os pés se acostumam com a temperatura, você acrescenta um pouquinho mais de água quente. Cuidado para não se queimar com isso. O que você pode fazer para aumentar o efeito desse banho é colocar no balde de água quente uma colher de pimenta. Qualquer pimenta, pode ser pimenta do reino moída, pode ser pimenta calabresa, porque a pimenta vai aumentar a ativação das suas células de defesa e com o cobertor você vai fazer uma febre curativa. Esse banho deve ser feito durante 20 minutos. Após o banho, portanto, se você já está com febre, com gripe, o que você pode fazer? Vai para o banho alternado. 1 minuto quente, 1 minuto frio, 1 minuto quente, 1 minuto frio, por 10 minutos. Termina o banho alternado, toma um chá quentinho, com um pouco de mel, e deite-se para se aquecer bastante e descansar o seu corpo para que ele possa completar as reações de cura que vão ser ativadas pelo escaldapés e pelo banho alternado, certo? Que chás você pode tomar nesse momento de gripe? Existem algumas ervas dentro da fitoterapia que ajudam neste momento. Eu costumo recomendar as seguintes. Guaco é para quando você tem tosse. Tansagem é para quando tem aquela irritação na garganta, a garganta está raspando. Gervão é para quando você está com muito catarro no peito. Essas 3 ervas eu recomendo conforme os sintomas das pessoas. Então, naquele chá quentinho que você toma depois com mel para se aquecer, você pode pôr 1, 2 ou até as 3 ervas juntas. 1 colher das de sopa ou um punhado assim com a mão, para cada litro de água você ferve e vai tomando também várias vezes ao dia, certo? Outra orientação é acrescentar mais vitamina C e seus cofatores na sua dieta. Uma forma de fazer isso pode ser colocar uma laranja cortada em pedaços para ferver naquele chá, uma laranja com casca mesmo, ou principalmente com casca, porque ela vai ter todas as vitaminas que vão fortalecer o seu sistema imunológico. Uma outra forma de absorver essa vitamina C não é tomando suco de laranja. O suco de laranja vai ter vai ter vitamina C, mas vai ter muito açúcar, que também debilita a sua imunidade. Então, você pode comer a laranja com a sua casca, depois de lavá-la bem, é claro, e mastigar tanto a parte branca da laranja, que chama mesocarpo, quanto a parte amarelada da laranja,
que chama epicarpo, vão ser complementares à ação da vitamina C, porque elas vão ter os cofatores que fazem a vitamina C funcionar, como rutina, quercetina, vitamina B3, certo? Então, é por isso que a estação, o outono, traz pra gente frutas cítricas, caqui, porque elas são ricas em vitamina C e a gente precisa de fato delas. Mas a vitamina C sozinha, que você encontra na farmácia, em comprimidos de 1 grama de vitamina C, não funciona porque lhe faltam os cofatores, que vão estar presentes na casca da laranja, ok? Uma outra forma de se cuidar, então, deixa eu ver se eu já falei tudo aqui. Uma coisa importante aqui é o gargarejo, né? Como o vírus está, ele entra pelas nossas vias aéreas e pela nossa boca, o que a gente pode fazer é fazer um gargarejo com vinagre, sal e água morna. Ou pode ser feito só com limão também. Essas substâncias são antissépticas. E elas, o que é antisséptico? Elas ajudam a eliminar as bactérias e os vírus. Então, quando você faz um gargarejo, você limpa as suas vias aéreas ou a sua garganta, a sua boca e a sua garganta dessas bactérias. Então, você pode pôr 1 colher de vinagre, meia colher de sal e meio copo desse americano de água morna. Faz o gargarejo umas 2, 3 vezes e pronto. Pode repeti-lo 1 a 2 vezes ao dia, que você vai aumentar a sua proteção. Um outro procedimento é se você tiver dor de garganta, o que você pode fazer? Você pode fazer um cataplasma de cebola. O que é um cataplasma? É uma pasta que a gente prepara com algum vegetal. Por exemplo, a cebola picadinha pode ser colocada num lenço e amarrada ao pescoço. Para evitar aquele cheiro ruim, pega uma toalha de rosto, dobra de comprido e põe por sobre aquele lenço com a cebola picada. Você pode fazê-lo à noite ao deitar. Normalmente, se você ficar 1 hora com essa cebola, em pouco tempo a irritação da garganta ou aquelas placas bacterianas reduzem muito. Depois, mais banho alternado. Se você ainda estiver com febre, um novo escalda-pés e o seu corpo vai ser estimulado a se curar sem precisar de outros medicamentos, certo? Muita, muita, muita hidratação. A secura das nossas mucosas faz com que ela fique machucada. E ao machucar, tem mais permeabilidade para vírus e bactérias. Então, hidratar-se é muito importante. Evite ar-condicionado em excesso, porque ele seca as mucosas, né? O ar-condicionado tem 2 efeitos. Um deles é desidratar seu corpo. E o outro é expor você com mais frequência ao choque térmico, que também, diferente do banho alternado, o choque térmico, que também é agressivo. O choque térmico, quando você está suado, por exemplo, e entra num ambiente geladinho pelo ar-condicionado, ele debilita a sua imunidade e ele promove uma reação inflamatória do corpo na tentativa de fazer barreira para esse frio, né? Para essa agressão que o frio proporciona. Então, antes de entrar num quarto com ar-condicionado geladinho, se você está suado, está com o corpo quente, passe uma toalha fria no corpo para esfriá-lo. Se você vai se você entrar suado, o seu corpo vai ser resfriado pelo ar frio do ambiente e você pode adoecer, certo? Uma outra orientação, então, seria... eu acho que eu já falei tudo que é importante, hidratação. Agora, além disso, calma, paciência, fique em casa, aproveite para descansar um pouco. Nós não estamos de férias, temos que trabalhar, eu sei, mas você pode pôr rédeas nas emoções. Esse medo todo, a gente precisa respirar mais fundo, a gente precisa se concentrar, porque o medo também afeta a imunidade. Então, cuidado com os pensamentos, siga as orientações e fique com a alma tranquila. Lavar as mãos,
sempre que puder, muitas vezes, inúmeras vezes, evitar sair de casa, comer bem e, caso tenha sintomas, você faça esses procedimentos que eu orientei. Espero ser útil a você, espero que você tenha muita saúde.